falei, Deus me livre, mãe, eu não quero que me corta, eu não quero que me encoste a mão no meu parto. Não, minha filha, mas você... Aí, tá vendo? Minha filha, você tá ficando louca? Como assim? Então, o que ele perguntou, por que as mulheres, né? Porque foi construído isso. Foi construído isso. E até pessoas, por exemplo, nossas avós, por exemplo, que tiveram partos domiciliares, a minha avó falou comigo, falou, por que você está inventando isso? Hoje tem um recurso ótimo, cesariana, você não vai sentir nada. Na minha época eu tive que parir 13 em casa. Agora você não precisa sofrer nada. Você vai lá, corta sua barriga e diz, vó, eu não quero. Eu não quero delegar o meu processo. É o processo mais poderoso do planeta, é esse que nós mulheres temos a responsabilidade, né, de encarar, que é trazer um ser para o mundo. Por que eu vou delegar isso para outra pessoa? Por que eu vou ficar lá inerte, não fazendo parte do meu próprio processo, para outra pessoa vir me abrir e tirar? Não, eu quero sentir tudo. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. Negar atendimento, impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de sua preferência, tratamento agressivo no trabalho de parto, não empática, zombeteira ou qualquer outra forma que a faça sentir mal, atribuir nomes infantilizados, abusar sexualmente durante consulta ou procedimentos de parto, submeter a procedimentos dolorosos ou humilhantes, desnecessários, como lavagem intestinal, raspagem dos pelos pubianos, exigir posição ginecológica com portas abertas, submeter a mais de um exame de toque, especialmente por mais de um profissional, fazer episiotomia sem consentimento, deixar de oferecer ou recusar algum alívio para sua dor, realizar qualquer procedimento sem consentimento da mãe, relativizar o sofrimento da gestante por conta de etnia, peso, classe social, abusar de medicalização e patologização de processos naturais, como hormônios para acelerar o parto, práticas que vão causar a perda de autonomia sobre seus corpos e sexualidade, ou seja, apropriação do corpo e processos reprodutivos pelos profissionais de saúde, que impactam negativamente na qualidade de vida das mulheres. Então, meu nome é Daniela, eu sou advogada, professora e doula. Hoje eu faço mestrado na área da saúde, na UFSJ, e o meu projeto é sobre as boas práticas, né, no parto, dentro de um recorte racial. E a gente está com esse projeto verificando e analisando se as mulheres da população negra têm maior probabilidade de sofrer violência obstétrica no parto. Eu gosto de começar assim, sempre quando eu vou falar sobre parto, eu gosto de lembrar do que aconteceu, né, na história, para a gente entender aonde nós estamos. Por que é que nós estamos nesse cenário com esse sistema obstétrico da forma que está hoje? Então, a gente tinha um cenário de parto domiciliar, 100% domiciliar, né, onde acontecia também com a presença de mulheres. Era um cenário extremamente feminino, né, onde tinha muito respeito, né, companheirismo, segurança de mulher para mulher. E depois da Segunda Guerra Mundial, ali por volta de 1950 até 1970, que a gente teve toda essa transição de forma muito rápida, a gente teve um boom da medicina, né, após a Segunda Guerra Mundial, e a transição desses partos para um ambiente hospitalar, né? Então, que é a chamada institucionalização dos partos. Então, aquele parto que acontecia predominantemente num ambiente acolhedor, que era a sua casa, né, da forma com que a mulher estava no centro do processo, exercendo plena autonomia do processo, a gente tem uma transição onde a mulher sai desse cenário, né, de autonomia e entra o profissional de saúde. E ali a gente tem uma instituição com protocolos, né, com prazos, com vários protocolos sendo exercido e esquecendo que cada mulher é de uma forma, cada corpo é de um jeito, cada necessidade é uma. Então, acabou inserindo intervenções e práticas, né, de forma igual, em contextos diferentes. Né? A gente deixou de olhar a individualidade de cada mulher, de cada família que estava passando por aquele processo, e aplicando de forma rotineira
né, os procedimentos em todas, nem da mesma forma. Nem todas precisam de ocitocina, né, nem todas precisam de uma episiotomia, nem todas precisam de intervenção. E isso começou-se a aplicar. Então, hoje a gente tem um parto extremamente intervencionista, muito medicalizado, né, com esses protocolos sendo aplicados de forma igualitária para todas as pessoas, né? E aí que surge a humanização. Por que a gente tem, então por que a gente tem essa nomenclatura hoje para designar de forma diferente um parto respeitoso, né? Por quê? Porque o parto acabou ficando muito intervencionista, muito violento e muito medicalizado, né? Então, quando teve essa transição do parto para o hospital, nossa, estamos salvas, porque é o lugar mais seguro, né, dentro desse contexto da saúde, e todos os recursos estão ali. Mas não é bem assim, né? Tanto que a gente está vendo um aumento de mortalidade materna. Aliás, não teve uma diminuição da mortalidade materna que deveria ter com a institucionalização. A mortalidade materna, muito pelo contrário, só aumenta. Por quê? Porque riscos inerentes à cirurgia, né? Uma cirurgia que é feita sem muito parâmetro. Para fazer qualquer cirurgia, a gente precisa fazer um risco cirúrgico. Para fazer cesariana, ninguém faz. Entende? Aí você entra, você corta 7 camadas da pessoa, é uma cirurgia de médio porte, mas está tudo bem, não precisa nem de risco cirúrgico, né? Mas aí aumenta a mortalidade materna e um monte de outras coisas, de outros riscos que estão ali, né, permeando essa cirurgia. Essa palavra doula, ela vem do grego e significa mulher que serve. Então ela está dentro do cenário do parto para acompanhar aquela mulher em trabalho de parto. Então a doula, ela presta um suporte, primeiro, informativo, com uma boa educação perinatal durante a gestação, e um suporte físico e emocional para aquela mulher que está em trabalho de parto. Olha, a gente tem hoje várias políticas públicas, né, do governo, do Ministério da Saúde, dentro de um contexto onde a gente tem diretrizes que levam, né, formas, maneiras e práticas para que a gente tenha um parto respeitoso. A gente tem um tripé, chamado tripé que acompanha o parto, que são 3 diretrizes básicas para a gente ter um parto ideal, que é autonomia da mulher, uma equipe multidisciplinar e evidência científica. Então, essa mulher, ela precisa ter autonomia, né, do seu parto, do processo, tá bem formada, que eu acho que é a questão crucial, e também estar acompanhada de uma equipe multidisciplinar, tirar aquele acompanhamento centralizado na figura de apenas um profissional, né, e poder delegar para que outros profissionais também estejam inseridos nesse cenário, como enfermeira obstetra, doula, uma fisioterapeuta. A gente consegue ver que algumas práticas que são aplicadas no parto, elas não são benéficas, né? Como, por exemplo, manobra de Christeller, que é uma manobra utilizada recorrentemente, onde faz uma pressão no fundo do útero da mulher, ou com o peso do corpo do profissional, ou com o braço. Mas hoje, com as evidências, já foi comprovado que é uma prática que traz mais malefícios, tanto para a mulher quanto para o bebê, né? Então, manobra de Christeller, episiotomia de rotina, o uso de medicamentos rotineiros, a forma como essa mulher é tratada, né, por conveniência do profissional, também muitas vezes traz uma violência para o parto. Então, a gente tem vários contextos onde a gente pode conseguir visualizar como a violência obstétrica ocorre. Acontece diferença em questão de cor de pele, acontece diferença entre classe social, se a pessoa tem um pouco mais de condição, o tratamento dela é melhor, se a pessoa já não tem, simplesmente é o que eles querem fazer ali na hora. Meu nome é Tamires, eu tenho 27 anos e sou mãe de 2 filhas, Lince e Isis. Lince hoje com 4 anos e Isis com 3 anos. Eu sou Ilka Alves Rezende Sanches, tenho 58 anos, tenho 3 filhos. Meu nome é Inaura,
Eu sou cunhada da Ilka, tem 54 anos. E sou enfermeira. Quando eu ganhei o Iago, foi procedimento normal. Ganhar cesárea, tudo bonitinho, normal. Depois teve o repouso, que a gente fica, tudo direitinho. Só que aí depois do repouso, quando eu levantei, minha barriga estava inchada ainda. Minha barriga, como se o Iago tivesse, como se eu tivesse ganhado menina, hein? Não. Barriga inchada. Minha barriga estava inchada, eu sentindo dores. Vai doendo tudo que se na gente, vai contorcendo. Não trem contorcendo, minha barriga contorcendo e tudo. Aí eu falei pra ela, aí ela viu, né, que realmente estava acontecendo alguma coisa comigo. Da Lindsay, que é a minha primeira filha, foi uma experiência um pouco assustadora, né? Porque eu era mãe de primeira viagem, então tudo era novo. A gente não é bem informada, né? Como vai ser. E mesmo que a gente tenha um pouco de informação, chega lá é totalmente diferente, né? Já no da Isis, eu já tinha um pouco da primeira experiência, mas o vez de eu chegar assim bem mais tranquila, mais calma, eu cheguei bem mais assustada, porque eu tive alguns acontecimentos da qual me deixou um pouco traumatizada. Até então eles acharam que era intestino preso. E como ela não evacuava e estava de jejum, fizeram um blister, que é uma lavagem intestinal. E ela também assim, não sangrava, aquele sangramento de pós-parto e tudo. Ela não tinha sangramento. E começou a vazar xixi. E ela passando mal. Eu falei, não, mas isso não estava normal não, porque ela estava com o abdômen bem distendido. Estava muito distendido. Aí a gente olhou com o obstetra de plantão. Aí o obstetra falou, não, isso é normal. É normal. Aí, como eu trabalhava lá, conheci o cirurgião, pedi o cirurgião para dar uma olhada. Aí ele falou que tinha alguma coisa errada, mas tinha que ser o obstetra que tinha que pedir uma avaliação para ele. Aí assim a gente fez. Conversei com ele foi pedir uma avaliação e começaram a fazer clisteia para ver se ela conseguia evacuar e nada, e o abdômen só distendendo. Aí, com muito custo, eles passaram uma sonda gástrica para ver se drenava alguma coisa também. E nada. Nesse tempo, eles fizeram ultrassom. Foi que ultrassom. Fizeram ultrassom. Aí eles fizeram ultrassom nela. E assim, o Iago já tinha tido alta. Ele teve alta do hospital, a gente trouxe ele para casa e ela ficou internada ainda, porque até então não sabia o que tinha acontecido. E virou e falou com ela, falou assim, não. Aí ele me falou, ele tá com um líquido indefinido. Aí com isso levaram ela pro bloco. Quando viu, ela já estava com a bexiga, estava lesada. Ela tinha tido, na cesárea, ela tinha tido um corte da bexiga. E quando foi do da Isis, eu pensei que poderia ser diferente, porque era uma nova gravidez, era médicos diferentes, enfermeiros diferentes, mas aconteceu quase igual para pior, né? Mas hoje em dia, assim, eu lembro, eu fico triste, porque o sonho de toda mulher quando quer ser mãe, a gente sonha, idealiza o parto, a gravidez, tudo como se fosse um sonho, né? E chega lá, quando a gente vê que é totalmente diferente, que a realidade é muito diferente, é um baque pra gente, né? Aí ela teve que ir pro CTI. Do CTI ela foi pro setor, que era setor contaminado, que ela não podia ficar. Aí fui atrás do obstetra, falei, minha cunhada tá no setor, o setor é contaminado, como é que faz? Aí tiveram que levar ela pra obstetrícia de novo. A sonda ficou fechada 12 horas. Ela foi perguntar, aí falei com ela, mas você fez pouco xixi? Porque isso foi à noite. Eu cheguei lá de manhã. Aí o médico que estava olhando ela, e o obstetra que estava cuidando dela, ele me perguntou, eu falei assim, engraçado, ela fez pouco xixi. Aí ele perguntou para ela, quando que tinha mexido na sonda dela. Ela falou, foi ontem, antes, o pessoal que estava largando plantão, 19 horas. Isso era no outro dia, já quase 10 horas da manhã. Ela com a bexiga lesada, que não podia estar vazando, né? Ela ficou 12 horas com a sonda fechada. Aí, como diz, quase que ela perde a cirurgia e volta pro bloco de novo. Olha, eu tenho muito medo de passar por isso de novo, porque foram 2 vezes que me ocorreu, né? Então, hoje em dia o medo não é de ser mãe novamente. Hoje em dia o medo é de passar por tudo isso de novo, porque causa um trauma na gente, né? Causa ali uma fragilidade. É que nem eu disse, né? A gente sonha, imagina que vai ser de uma forma, é de outra forma totalmente diferente.
eu não tinha assim um apoio muito grande para me ajudar no dia a dia, após o nascimento da bebê. Então, tudo que me aconteceu lá, até a questão assim de saúde física, né, dos pontos que eu levei, o sofrimento que foi, eu fiquei mais fraca também. Eu já tinha tido uma crise de ansiedade durante a gravidez, então aquilo só teve a piorar, né? Não, eu comentei com o médico que realmente a bexiga dela tinha sido lesada. Aí eu falei com ele, eu falei assim, você viu que você lesou a bexiga da minha cunhada? Ele falou, vi, mas eu não dei importância não. Foi a resposta que ele me deu. Ele também me deu a mesma resposta. Chegou no quarto, eu estava meio desacordada, foi no sábado que eu saí do CTI e fui pro quarto. E eu estava sozinha. Aí todo mundo tinha saído já, aí eu estava sozinha, ele chegou. Aí ele falou comigo assim, quando eu abri, eu vi um líquido, eu sequei e te fechei. Simplesmente ignorou. Realmente nessa hora ele deu uma vacilada, porque eu fiquei horrorizada, porque ele falou para mim, então ele viu. Se ele viu, ele podia ter feito algo, ele não fez. E não deu importância para a vida humana, não me deu importância para mim. Como Isso eu fiquei você muito se chateada. sentia? Muito triste, muito chateada. Como se a vida da gente não valesse nada. E vale, né? Acho que primeiramente eu acho que os profissionais, porque tudo começa por eles, né? Eu acho que eles deveriam olhar as mulheres mais como humanas, como mulheres de verdade, né? E não olhar como qualquer pessoa que está ali porque quer passando por aquilo. Eu acho que quando a gente está em um momento assim tão especial, que a maioria das mulheres sonha em ter, e outras às vezes não sonham em ter, que é ainda mais, uma pessoa mais frágil ainda, que às vezes está passando por um momento ali difícil, a gente quer ser acolhida, a gente quer receber carinho, a gente quer receber o amor deles, porque a profissão é isso, é dar muito mais do que o cuidado da profissão, é dar ali o apoio deles, o carinho, ensinar pra gente as coisas. Muitas das vezes a gente chega lá e faz alguma coisa de errado, às vezes é porque a gente não sabe como que é, principalmente na primeira gravidez. Mas eu acho que ele errou como se fosse sei lá, nem um cachorro, né? Porque a gente não faz nem um cachorro. Eu senti muito triste, porque ele não devia ter feito isso comigo. Eu queria só que ele falasse assim, não errasse mais. Pelo menos pedisse uma desculpa. Isso, e não errasse mais, porque é uma vida que está ali, né? Eu quase morri por causa de 2 partos, tive nada. A terceira ele quase me matou. Ele quase me matou mesmo. E depois disso ainda veio o cardíaco atrás. Então a gente chega ali totalmente vulnerável. O que eles fazem com a gente simplesmente fica à mercê deles, porque a gente não tem nem cabeça para reagir contra o que acontece. Foram ambos partos normais, porém induzidos, né? Eu chego a entrar em trabalho de parto. Da primeira eu não cheguei nem a entrar em trabalho de parto. Deu o prazo final que podia esperar. Eu fui encaminhada para o hospital e chegou lá, eles induziram o meu parto com comprimido. Da segunda eu entrei em trabalho de parto, porém, quando eu entrei 8 de dilatação, meu trabalho de parto travou. Aí eu não sentia mais contração, o parto não desenvolvia. Aí, novamente, eles me induziram. Ela veio embora com sonda. Aí meu irmão me ligou, era umas 11 e pouco, e ele falou assim, o que não tá passando bem não, vem cá. Aí eu levei meu aparelho de pressão, olhei a pressão dela, e aí ela tava com as extremidades todas cianóticas. E ela com pressão alta. Aí ainda falei com ele, ela vai ter que voltar pro hospital. Chegou lá, o médico virou e falou assim, não, ela não... Isso aqui já não é problema mais da obstetrícia não é mais do parto não. Isso aí já é outra coisa. Aí ele falou com ela vai ter que descer pro pronto-socorro para ver um clínico e ver com o cirurgião que fez a cirurgia dela, alguma coisa. Hoje em dia eu tenho um pouco de informação sobre o que sabe? Não tenho a total informação, mas tenho um pouco mais do que antes. Mas da primeira eu não tinha nenhuma informação. Da segunda eu já tinha um pouco, mas mesmo assim não foi o suficiente para mim não passar pelo que eu passei. Da segunda vez eu já percebi logo de início, mas como a gente fica tão vulnerável, né?
Os acompanhantes que eu tive, tanto da primeira vez quanto da segunda vez, também eram pessoas totalmente desinformadas, que tinham menos informação ainda do que eu. Então, a gente ficou numa situação que eu não conseguia fazer nada devido à vulnerabilidade, né, de estar em trabalho de parto, e a acompanhante que estava comigo também não teve o que fazer no momento. Aí eu cheguei lá no pronto-socorro e eu sabia que o médico que tinha operado ela estava de plantão lá nesse dia. Aí eu cheguei lá, pedi as meninas para chamar ele, elas falaram, você está no horário de descanso. Aí eu falei, não, porque ela operou com ele, expliquei tudo, elas não quiseram chamar. Eu tinha o telefone dele, liguei para ele. E ele virou e falou assim, não, isso aí já é outro problema. Aí já mandou ela pro CTI do pronto-socorro. Aí ela foi. Ele Foi um eco. Ele fez um eco, ele fez um eletro. Ela fez esse exame, e quando foi no outro dia, aí eu tinha procurado um cardiologista lá. Aí nessa época ela ficou uns 15 dias internada no CTI lá no São João. Isso tudo aconteceu por conta da lesão? Da lesão da bexiga. Tudo por conta da lesão da da sua vida. Hã? Na hora da cesárea. É. Isso. Então tudo isso afetou sua vida assim por anos. Até hoje? Até hoje. Até hoje, a gente fica por um fio na mão das pessoas, principalmente desse Não, médico, e no né? caso assim, facilitou muito, porque como eu trabalhava, eu estava lá dentro, eu conhecia todo mundo, então eu ia atrás de todos que eu precisava, e todos me serviram. E nem todos têm isso. Tem essas pessoas para ajudar. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa morre. Por que ela morre? Porque ela não vai ter aquele apoio e não vai saber o que está acontecendo. Aí, como o meu, eu conhecia muita gente, e graças a Deus tudo empenhou, então você foi descobrindo aos poucos o que estava acontecendo. Porque realmente, se fosse por mim, não ia estar acontecendo esse monte de coisa, que você fica inabilitado, você não sabe não fazer nada. Nada. Eu não sabia de nada que estava acontecendo ao meu redor. O que acontece? Eu, em trabalho de parto, eu sinto muita dor. Eu chorava muito, eu entrava em desespero quando vinham as contrações. E nisso eu percebia que eles davam muito desprezo, cochichavam muito entre eles, tipo, falando mal, falando, ai, que mulher escandalosa. Aí eles falavam, vai ser pior, aí que nós vai te deixar aí mesmo. E você tá longe. E para uma pessoa que está sentindo muita dor, ouvir isso, que tá longe daquilo passar, é desesperador, né? Ouvir ali as pessoas ao meu redor, cochichando, falando, os profissionais que eram para estar dando um acolhimento, um apoio para a gente, foi muito difícil. Me sentia totalmente desamparada. Eles não me informavam direito o que eu tinha que fazer, como eu tinha que ficar, simplesmente parava e ficava me olhando como se não fosse nada, como que o que eu estava sentindo não fosse nada. E foi isso assim, desde quando eu cheguei no hospital até o momento assim de eu ir para o quarto com a minha filha, tanto uma quanto a outra, das duas vezes ocorreu, que aconteceu isso. Nós não vimos ele mais, ele não foi lá nem para falar nada, que eu achei isso também um falta de respeito da parte dele. Porque quando você erra, você tem que assumir o seu erro, e ele não fez isso. Ele simplesmente saiu e entrou escondida, né? Porque veio falar comigo, veio falar com ela, mas tudo escondido, como se diz. Ele aproveitou a hora que eu estava sozinha e eu não podia me defender, que eu estava sozinha, entendeu? Então foi assim, tipo um matador mesmo, né? Tô te matando, mas... E eu que tinha sem fazer nada, e ele fez essa... Pra mim foi tipo isso. Teve até um ocorrido que hoje em dia eu lembro e eu fico assim, sem entender o porquê. Né? No meu segundo parto, que foi o da Isis, ocorreu o parto e tal, eles não quiseram me dar o pique, então na hora que ela nasceu e me rasgou um pouco. Eles me levaram para a sala para fazer a costura, né, os pontinhos que eles têm que dar. Eles colocaram uma aprendiz para poder me costurar. E eu lembro que eu falava assim, tá acabando, porque demorou muito. E ele falava assim, quanto mais você falar que tá acabando, vai demorar mais, você tem que esperar. E era assim, ela costurava, aí ela pegava e falava assim para ele, tá bom assim? Aí ele falava assim, não tá bom. Ele tirava a costura e costurava de novo. Isso ocorreu, que eu me lembro, umas 3 vezes, deles me costurar, o doutor que estava ao lado da aprendiz falar que não estava bom, e eles tiravam e me costuravam de novo. E a anestesia não pegou em mim, porque eu sentia a agulha entrando, saindo todas as vezes que me costurava.
Eu entrei na terça-feira no hospital para ganhar meu menino, na sexta-feira eu estava operando de novo, no sábado eu fui para o CTI e saí só dia 31 de outubro. Então, quer dizer, eu entrei dia 23 para ganhar uma criança, saí dia 31 de outubro, quase morta, então que foi dias. E parece que no hospital é anos. E se não tiver quem te apoia e quem lute por você lá dentro, você morre, você simplesmente morre. E depois disso, eles me largaram em um corredor onde não passava quase ninguém. Eu vi era mais médico e enfermeira entrando mesmo. E eu fiquei nesse corredor mais de 1 hora. Eu lembro que depois que eu voltei pro quarto, minha mãe pegou e falou assim: nossa, eu achei que tinha acontecido alguma coisa com você, que você tinha morrido e eles não queriam me contar, porque você demorou muito para voltar. Ele simplesmente largou a minha filha no quarto com a minha mãe, não me dava informação da minha filha. Depois do parto eu não tive mais assim contato com ela e fiquei assim, a Deus dará, no corredor, lá sozinha, toda costurada, sem nem saber o que tinha acontecido. Porque deixa a pessoa cabeça ruim, deixa. Se fosse o primeiro filho dessa pessoa, se fosse meu primeiro filho, que cabeça que eu ia ter, né? Então eu já, por mais que é o terceiro, eu fiquei também meia, vou morrer que dia? Porque eu vi com problema de coração, então todo dia eu pensava que meu filho de 12 anos eu não ia ver, não ia não. Ele fazia 1 ano, vou morrer, 2 eu vou morrer, que dia que eu vou morrer? Eu tenho um problema de coração, eu posso nem ver o crescimento do meu filho. Hoje ele está com 12 anos, graças a Deus eu estou com 12 anos, então quer dizer, 12 anos para trás eu vivi essa luta assim, eu vou morrer qualquer hora. Eu não sei como é que está meu coração, por causa dessa lesão. Então, isso aí o médico não sabe. O que fez esse negócio, ele não sabe que tem uma mulher sofrendo, tem uma mulher que todo dia está pensando assim, eu vou morrer. E meu filho, quem vai criar? Foi bem complicado, eu não sei o que houve, eu não sei por que eles fizeram isso comigo, mas não sei se foi devido ao ocorrido no parto, né, que eu chorava muito, eu gritava muito, entrava muito em desespero, não sei, mas ocorreu e hoje em dia é um dos meus maiores medos é de passar por essa situação de novo, né? Eu falo assim que a sua gestação é ter cuidado, né? O zelo, todos os meses, seguir bonitinho. A hora que for no parto também, ir com o maior cuidado, né? Com calma. E sempre não pôr nada na sua cabeça, nada de ruim, né? Nada de ruim, porque se tiver que acontecer, acontece, mas se acontecer, que estejam pessoas boas do seu lado. Eu fui cobaia, né? Eu sinto que eu fui cobaia em tudo, até na hora do parto, não foi o médico que fez o parto da minha filha. Na hora que foi puxar ela, por que me machucou muito? Porque na hora que foi puxar ela, foi a aprendiz que puxou. Eu lembro que o médico foi para cima dela, assim, porque ela puxou errado. Eu acho que tem que puxar para baixo, né? Ela puxou para cima, a menina lá ia ficando roxo, o médico pulou nela, abaixou a neném de uma vez para baixo e foi na hora que me machucou mais, sabe? Por isso eu levei muitos pontos. Então sempre estar sempre acompanhado com pessoas que gostam de você e que possam te ajudar. Porque não é, vai eu e meu marido, não, vamos ver se pode mais alguém, porque hoje em dia está acontecendo muito disso, entendeu? Ainda mais essas mães de primeira viagem, né? Então, assim, pode acontecer isso, e acontece muito. Então, aconteceu um fato, mas aí quando você vai ver esse fato, foi uma negligência médica e que não teve ninguém para apoiar essa pessoa. Então, levar pessoas que possam estar cuidando de você também. Quando a gente tem a gente é classe baixa, a gente é negro, a gente tá ali numa posição assim, que eles sabem que quem está acompanhando a gente não tem experiência no assunto, a gente não tem experiência no assunto, eles aproveitam da situação, eles aproveitam para fazer o que eles querem. E querendo ou não, eu não vi acontecendo com outra pessoa. Eu perguntei a todas as minhas outras amigas que já foram mãe, não ocorreram com elas. E por que comigo ocorreu, né? Então, realmente, eu acho que houve preconceito, eu acho que houve desumanidade, né? Era 2 vidas que estavam ali na mão deles, né? Eu e minha filha ficou correndo perigo, correndo risco de vida, porque ninguém dava mínima pra gente, né? Para eles era tudo frescura, era tudo
de qualquer jeito tá bom, eu pedi a anestesia, eles não me deram anestesia, dizem que a gente tem direito à anestesia para amenizar o sofrimento, a dor ali, eles não quiseram me dar. Isso é o que? É simplesmente poupar um gasto que a gente tem direito de ter, né? É um direito da gente. A violência obstétrica, ela tem cunho racista? Tem mesmo. Isso na prática a gente vê muito claramente. Eu sou Elson Ortiz Arantes, sou graduado em enfermagem, pós-graduado em obstetrícia. Não é que, coitadinha, ela é preta, vou tratar ela diferente. Não. É um tratamento respeitoso para mulher branca, para mulher preta, amarela, independente da raça, todos têm direito a uma assistência de qualidade, certo? Mas, infelizmente, esse recorte racista na violência obstétrica, ele é muito marcante. Meu nome é Alicia Veloso, sou psicóloga perinatal, atuo principalmente no cuidado das mães, sou mãe da Helena, vivi uma violência obstétrica no meu parto e isso foi um dos maiores motivacionais para que eu trabalhasse com esse público. Ou aumentou ou permanece nos mesmos níveis que a gente começa a falar quando a gente começa a falar de violência obstétrica, certo? Mas diminuir não diminuiu. A gente tem estudos recentes aí dos últimos 10 anos que equiparam os danos da violência obstétrica com os de abuso sexual. O sofrimento ele pode levar ao adoecimento emocional materno, trazer dificuldades de estabelecer vínculos entre mãe e bebê. Além disso, na vida pessoal da mãe, pode existir uma dificuldade em retornar à vida sexual por dor, por medo ou até por dessensibilização advindo aí da violência. E se a gente identifica uma violência, é importante trabalhar as informações como forma de poder e trazer compreensão sobre aquilo que foi vivido. O parto, ele deixou de ser um evento familiar, ele deixou de ser um evento de empoderamento feminino, ele deixou de ser um evento que acontecia entre mulheres e ele acabou se tornando um procedimento, né, hospitalar. A mulher que faz pré-natal só com informações do médico de saúde suplementar, se ele não for um médico respeitador e respeita o desejo da mulher, toda a informação dele vai conduzir essa mulher para agendar uma cesárea. A maioria dos médicos obstetras inventa indicações de cesáreas fantasmagóricas. Tudo é motivo para fazer cesárea. Se é preta tem que fazer cesárea, se é branca tem que fazer cesárea. No convênio particular, tudo é motivo para fazer cesárea. O médico cesarista, como eles chamam, né, ele vai querer organizar o ganho. Como? Eu vou atender tantas consultas no dia, vou marcar meus partos, 19 horas ou 7 horas da manhã, porque não atrapalha o horário das consultas, né? E aí eu organizo o ganho no dia, o ganho na semana, no mês, no ano, né? Eu sei quantos partos que eu vou fazer, o horário, ninguém vai me chamar de noite, de madrugada. Ninguém vai me chamar sábado, domingo, feriado, e eu lá na praia, ninguém vai me chamar. Se o médico fala que você precisa fazer uma episiotomia, que é aquele corte, né, do períneo, não existe, aí um parênteses, não existe nenhuma evidência científica de benefícios da episiotomia. Não existe. Mas aí se o seu médico fala com você, vou fazer a episiotomia porque você vai sofrer menos, porque vai fazer o bebê nascer mais rápido. Essa mulher, quando não está bem informada, ela consegue ir contra esse médico? Ela consegue falar com ele, não, você não vai fazer? Olha, o hospital ganha. Por quê? É mais taxas de material, de taxa de sala, né? Medicamentos, é mais medicamentos, é mais diária, né? E o médico também ganha. Assim, dentro de uma gestação normal, não vai precisar de uma intervenção mesmo dentro de um parto normal. E hoje em dia o parto ele é visto como uma coisa assim perigosa, uma coisa que precisa de intervenção. As mulheres assim, elas já engravidam, já ficam com medo. Então assim, esse poder ele foi voltado para o médico. O médico hoje é quem tem o poder, quem tem a informação. Então se o médico fala que você precisa fazer uma cesárea,
você precisa fazer uma cesárea, porque se você não fizer a cesárea, ia acontecer alguma coisa com seu bebê. Por que não agendar cesárea antes de 39 semanas? Porque a maioria entra em trabalho de parto depois de 39 semanas. Então, o doutor não quer que entre em trabalho de parto no meio do feriadão. Para a gente falar sobre se sentir segura, eu acredito assim, que entra muito essa questão do vínculo terapêutico e do conhecimento técnico. A faculdade, ela mostra pra gente assim, só o básico, sobre várias coisas diferentes. O que vai nos definir como profissionais é o que a gente buscar fazer a partir da faculdade. Então, assim, a gente sai da graduação tendo o mínimo para atuar. A gente não sai como especialização, a gente não sai focada em um público, a gente sai assim, com o básico sobre vários públicos diferentes. Então, a gente precisa encontrar nosso nicho, a gente precisa se dedicar a ele para ter conhecimento técnico de qualidade e aprofundar mesmo, porque se você vai procurar, por exemplo, um médico, você vai procurar um especialista no seu problema. Então, assim, quando você vai fazer uma terapia e você está indo tratar uma coisa específica, um trauma específico, uma dificuldade específica, você quer alguém que conheça sobre isso. Então, ter esse conhecimento técnico específico sobre o assunto faz toda a diferença para trazer essa segurança. E sobre o vínculo terapêutico, eu acredito muito que ele é dado assim desde o primeiro contato, quando a pessoa te procura para saber sobre a terapia, a forma com que você atende ela já diz muito sobre você enquanto profissional. Então, se uma pessoa, eu enquanto paciente, por exemplo, se eu vou procurar um serviço e eu não sou bem atendida, para mim já diz muito do que esse profissional tem para me oferecer. O vínculo ele já começa a ser estabelecido aí. Então, assim, não infantilizar as experiências, não infantilizar o paciente, não tratar ele como só como vítima ou só como coitadinho, no sentido assim de entender que, ok, você passou por uma violência, mas você não se resume a essa violência, você não se resume a essa experiência negativa. Da mesma forma que na maternidade, uma mulher não se resume à sua maternidade, ela não se resume à mãe de fulano, mãe de ciclano, ela é muito mais que isso. Essa mulher, ela é muito mais do que a violência que ela passou, do que a experiência traumática que ela vivenciou. É preciso falar de parto nas escolas. É preciso falar de parto como se ensina português, matemática. Tem que ensinar sobre parto. É importante meninos, meninas, todos saberem o que é violência obstétrica, o que é um parto fisiológico, quais os riscos da cesárea. É importante falar sobre isso nas escolas. Hoje em dia, a gente fala da violência obstétrica, é importante entender que a violência não se dá só no parto. A violência obstétrica ela é caracterizada por qualquer violência que acometa a mulher da gestação ao pós-parto. Então, às vezes, essa mulher vai para um pré-natal particular, por exemplo, querendo fugir de uma possível violência, mas ela acaba fazendo o pré-natal dela com um obstetra que preza mais por uma cesárea. Então, essa mulher tem toda a capacidade, toda a possibilidade de ter um parto normal, que tem uma recuperação mais rápida, que é um parto que demanda menos da mulher no pós-parto e vai acabar indo para uma cirurgia. Eu acho que o mais importante vindo do profissional da saúde mental é a humanização. Então, assim, a gente precisa olhar para essas mulheres como seres humanos primeiro. Não olhar para elas só como a vítima da violência, não olhar para ela só como a mãe. Olhar para ela como um ser inteiro, porque os atos da violência, eles são corriqueiros e eles aumentam todos os anos. Então, quando a gente tem uma coisa que se torna banal, se torna recorrente, acaba sendo enraizado aí no consciente social como uma parte do processo do parto. Isso aí é um processo de educação perinatal. A gente tem que começar a acabar com essa violência obstétrica a partir da educação para todas as mulheres. Falar sobre violência obstétrica tem que ser falado para toda a família, né? O pai precisa saber que a esposa não pode ser violentada, ele tem que saber o que pode, o que não pode acontecer no parto, o que pode, o que não pode acontecer no pré-natal e, principalmente,
essa mulher gestante, ela não pode ficar sem uma acompanhante 24 horas do lado dela. O que a gente não vê acontecer em algumas maternidades, em alguns hospitais, certo? Isso favorece muito, a mulher sem o acompanhante favorece muito a violência obstétrica acontecer. A maioria não sabe que foi violentada, certo? E muitas têm medo de represália. Muitas não acreditam na justiça. Por quê? Eu vou abrir um processo contra o médico, ele tem dinheiro, ele tem advogado, não vai dar em nada, eu não vou perder tempo com isso. Por exemplo, eu já vi casos da mulher não gritar, ficar calada, porque o médico xingou e falou com ela que ela tinha que dar conta, que não podia gritar, e a mulher está totalmente vulnerável nesse momento. A gente até ouve falas de mulheres, o SUS é assim mesmo, o SUS tem que ser assim. Não é. A gente vê nitidamente essa questão racial e econômica, ela é muito marcante. E na maioria das pessoas da raça negra, de cor, né, a maioria dessas pessoas é de classe pobre. A gente vê muita mulher negra, humilde demais, e deixa fazer o que quer com ela. A mulher já tinha ganhado um filho, 2 ou 3 filhos antes, e foi ter um 3º ou 4º filho. E aí eu estava trabalhando lá. Os outros 3 partos dela fizeram o epísio. E aí eu, como enfermeiro obstetra, eu posso assistir o parto, eu sou habilitado para assistir o parto, né? Quem faz o parto é a mulher, a gente assiste o parto. Então eu fui assistir o parto dela e ela gritava comigo: doutorzinho, faz o pique, faz o pique. Eu falei assim: olha, não precisa, se o bebê está nascendo, pode fazer, doutorzinho, faz o pique. Ela já estava acostumada a ser violentada. E ela não precisou cortar e eu não precisei fazer nenhum ponto nela. Ela escutou isso de um profissional médico. Você dá conta, você tem que dar conta, porque você é uma negona. Eu achei isso de uma barbárie, porque não existe isso. Realmente existe esse pensamento do estereótipo, né, que você disse. A mulher negra, ela tolera mais, ela tem que ser parideira. Não, não é isso. Não existe isso em evidência científica nenhuma. O processo terapêutico como um todo, ele começa ali com você conseguindo estabelecer para essa paciente, assim, o que aconteceu, como que ela se sente a respeito disso, qual que foi a visão dela sobre o evento. A partir daí, você tem que trazer essa retomada de controle, de poder para essa paciente, fazer ela passar ali pelo aquele luto, né? Auxiliar ela a passar pelo luto da experiência, mas entender que essa vivência não faz dela uma mulher inferior, não faz dela uma mãe inferior, entender que a culpa não cabe nesse espaço, porque assim, não é culpa dela. É todo um processo que não tem um tempo mínimo para acontecer. É uma coisa de etapas, assim, depende muito de como essa mulher vai estar, do quão aberta ela vai estar para esse processo. Através disso, as estratégias terapêuticas vai depender muito do que essa mulher te traz. Então, assim, se ela é uma mulher que está tendo sintomas físicos, assim, ela está tendo crise de ansiedade, ela está tendo insônia, essa mulher, ela tem apoio, ela não tem apoio, essa mulher vai voltar a trabalhar ou ela não trabalha fora, tudo isso depende do que vai ser trazido para você. As coisas assim que são mais comuns de serem necessitadas, né, são técnicas para manutenção mesmo da ansiedade, para relaxamento, técnicas de respiração, mas as técnicas que você vai usar ao longo da terapia em si depende muito do que o paciente vai te trazer como necessidade. O parto, quando ele foi institucionalizado, o profissional médico abraçou o parto como dele. O doutor agora faz o parto. Teve ganhos? Bastante. Mas muitas mulheres saíram perdendo, porque o parto dela não vai precisar de nada. Ela só precisa de uma boa orientação perinatal, chegar na maternidade sabendo o que vai acontecer.
sabendo dos seus direitos, sabendo que não tem necessidade de exame de toque de hora em hora, sabendo que ela pode ficar na posição que ela se sentir mais confortável. Então, quando temos uma boa orientação perinatal, nós vamos conseguir mudar essa história da violência obstétrica. Eu já vi isso de perto. Uma mulher, o bebê já estava coroando, já estava quase nascendo, o médico pegou a anestesia e fez a anestesia para fazer o pique. Mas eu já tinha orientado esse casal. O casal sabia que podia ter o parto sem cortar. E aí, a mulher perguntou, o que você está fazendo aí? O médico falou, não, eu só fiz uma anestesia aqui, só uma picadinha para fazer anestesia. Se precisar cortar, eu vou dar um piquezinho aqui. Aí ela falou, não, a gente quer tentar sem cortar. E o marido falou a mesma coisa, a gente não quer que corte. O bebê nasceu e ela não teve nenhuma laceração, ela não levou nenhum ponto. Imagina se esse casal não está atento, imagina se esse casal não tem um plano de parto. Ela ia ter prejuízo, porque ia cortar o período dessa mulher. E não precisou, ela não teve nenhum arranhão. O casal empoderado, olha, consegue mudar a história. O que é interessante? O empoderamento, ele não é para a pessoa fazer barraco no hospital, chamar a polícia, fazer ocorrência. Longe disso, eu já falo no primeiro encontro. Olha, o empoderamento é para vocês requerer o direito de vocês. Você, mulher, é dona do seu corpo. Mas o mais importante é garantir que essa culpabilização não está mais nas costas dessa mulher. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Desde que você está grávida, várias coisas te causam um sentimento de culpa. Todo dia surge uma informação diferente, uma coisa diferente. Tudo é motivo de culpa. Tudo é motivo para você se sentir inferior a alguém ou a algo. Você está ficando para trás, o sentimento é que as coisas estão acontecendo e você vai ficar. Quando se está grávida, todo mundo junta ao redor dessa mulher. Eles falam assim, né, que uma aldeia se junta para cuidar dessa criança. Mas assim, depois as pessoas voltam. As pessoas voltam a trabalhar, as pessoas voltam a viver a vida delas. E essa mulher fica. Então, assim, socialmente falando, a gente já tem um sentimento constante de que a mulher está ficando para trás. A mulher está ficando para trás no trabalho, a mulher está ficando para trás na vida pessoal. Quando se volta da licença maternidade, os índices de demissão no primeiro mês de volta ao trabalho ultrapassa 50% das mulheres. Então, assim, como que a gente vai falar sobre o bem-estar dessa mulher, como que a gente vai falar sobre a saúde mental dessa mulher, quando a gente tem esse tipo de situação acontecendo? Trouxeram agora em 2022 e 2023 alguns estudos que mostram essas desvantagens sociais da população negra, principalmente se tratando, né, quando a gente fala do serviço de saúde. Então, a gente tem múltiplas desvantagens sociais e desigualdades, a começar com a falta de acesso e vinculação das pessoas negras ao serviço de saúde. Então, a gente tem uma inadequação do pré-natal. Essas mulheres, elas não conseguem acesso ao serviço pré-natal, então elas fazem um número de consultas pré-natal inferior ao preconizado. Essas mulheres também peregrinam mais no seu trabalho de parto, como elas não têm essa vinculação à maternidade, né, ao serviço de saúde, na hora do parto, elas vão fazer uma peregrinação muito maior. Então, essa peregrinação traz risco e vulnerabilidade, né? Nós temos também estudos que mostram a associação no trabalho de parto, a menor oferta de líquidos e alimentos para essas mulheres. Nós temos associação de estudos que mostram também prematuridade, menor oferta de métodos de alívio de dor, né? A falsa ideia de que a mulher negra é mais forte, suporta melhor a dor, então elas têm menos acesso a métodos de alívio de dor também. E o pior de todos, que é uma mortalidade materna 2 vezes maior quando comparadas à mulher branca. Hoje em dia, o meu conselho para todas as mamães, né, tanto de primeira viagem, segunda, terceira, seja lá qual for a sua gestação,
é que procuram se informar, né? Hoje em dia a gente temos como, por exemplo, doulas, né? Que tem um trabalho lindo de nos informar, nos preparar para esse momento. Tem vários outros meios de buscar informação, buscar conhecimento para saber, certo, o que você tem direito e o que não tem, porque temos tantos direitos, mesmo sendo pelo SUS, que a gente desconhece que tem, e chega lá a gente fica totalmente sem informação. Então, hoje, se eu posso ter um conselho para mim mesmo e para todas as outras mamães, é que se informem, busquem saber quais são os seus direitos, o que você pode fazer para melhorar a sua experiência. Porque você estar informada pode salvar a sua vida e a vida do seu filho. Uma informação vale mais do que só o saber, vale uma vida.